Seja bem-vindo à Lusoninho desta edição de sexta-feira, um espaço que leva até si notícias do mundo, sobretudo as do continente africano. Eclipse solar foi testemunhado esta quinta-feira, 1 de setembro, na costa leste de África e nas ilhas do Índico. Mais de 3.000 pessoas juntaram-se na ilha de Reunião para assistir a um eclipse parcial do Sol. O fenômeno durou cerca de 3 minutos. Este tipo de eclipse resulta da passagem de Lua entre o planeta Terra e o Sol, criando uma espécie de anel de fogo. O fenômeno foi testemunhado nas várias ilhas do Oceano Índico e em países da costa leste de África, como Moçambique, Tanzânia e São Tomé e Príncipe. As manifestações contra Nicolás Maduro degeneraram em confrontos com a polícia venezuelana e culminaram em 60 detenções. Caracas foi o palco de manifestações de sinal contrário a favor e contra o presidente. A marcha da oposição ocupou várias ruas da capital venezuelana e juntou cerca de 1 milhão de pessoas. Aumenta assim a pressão sobre a Comissão Eleitoral para que o referendo à continuidade de Maduro seja organizado ainda este ano. Se só acontecer depois de 17 de janeiro e em caso de derrota de Maduro, em vez de haver novas eleições, é o vice-presidente Aristóbulo Isturi que cede ao poder. A vitória da oposição nas últimas eleições legislativas, que colocou os chavistas em minoria no parlamento, deu uma nova força aos opositores que exigem a marcação de um referendo contra Nicolás Maduro. Como sempre, Lusoninhos tem como convidado todas as sextas-feiras no estúdio da NDTV pessoas capazes de tecer algumas análises à volta de alguns temas candentes que foram abordados ao longo da semana. Uma colaboração especial do Ministério de Negócios Estrangeiros e Comunidades de São Tomé e Príncipe. Neste caso, no preciso momento, temos no estúdio Nilson Lima, diplomata santomense, que irá ajudar-nos um pouco a entender alguns temas de hoje. Antes de mais, muito obrigado. Obrigado nós. Agradecemos o convite que é feito ao Ministério de Negócios Estrangeiros e Comunidades, concretamente à Direção da Política Externa, e estou aqui com todo o prazer para responder aquelas perguntas que me são colocadas e que tiveram ao meu alcance, naturalmente, de as responder. Nilson Lima, diplomata santomense, nós, ao longo de semana, houve alguns assuntos que nós destacamos no programa Lusoninhos da NDTV. Vamos começar por a questão da sexta Cimeira Japão-África, que desta vez realizou-se em África. O que nós poderíamos reter desta cimeira? Sem dúvida. A sexta conferência internacional do Tóquio sobre desenvolvimento em África, TICAD-6, teve seu início em 1996, comemora seu 20º aniversário. Na penúltima cimeira realizada em Yokohama, no Japão, tomou-se uma das decisões que se tomou foi que a cimeira antes realizava de 5 em 5 anos, mas na penúltima cimeira tomou-se essa decisão que ela se realizasse de 3 em 3 anos. É com grande satisfação que sabemos que a última seria que aconteceu de 27 a 28 de agosto do ano corrente em Quênia. É a primeira em África e São Tomé esteve muito bem representado e Sua Excelência, seu Primeiro-Ministro, também esteve chefiou a delegação nacional, que saiu de lá com grande motivação e grande satisfação da mesma cimeira. Falando dessa representação ao alto nível, o Primeiro-Ministro destacou que o Japão disponibilizou à África uma linha de crédito de cerca de 30 milhões de dólares, salvo erro, e esse valor São Tomé e Príncipe tenciona ter alguma parte, mas para isso exige de São Tomé algum esforço. Para já, o que é que nós podemos prever? Sim. Foram tomadas várias decisões e uma das decisões tomadas foi que, naturalmente, Sua Excelência, seu Primeiro-Ministro, realçou quando a sua chegada ao país. São 30 mil milhões de dólares que é disponibilizado para a África, todo o continente africano, não só para São Tomé, mas para todo o continente africano. Isso será distribuído em várias etapas.
E nessas etapas são vários setores fundamentais que foram discutidos e chegaram à conclusão que são imprescindíveis a apostar. Temos o caso de 10 mil milhões de dólares para o setor da infraestrutura, que consiste nas estradas e energias. Depois o restante para outros setores, em áreas como a promoção de estabilidade social, o terrorismo, o setor social, o clima, são estes setores que foram disponibilizados outros 20 mil milhões de dólares. Naturalmente que São Tomé poderá beneficiar a partir do momento que nós apresentemos projetos. Projetos, quando for o momento, apresentaremos o projeto no sentido de candidatar a uma dessas verbas disponibilizadas pelo governo japonês à África. Nilson, 2016 está sendo um ano de eleições dos países vizinhos e amigos de São Tomé e Príncipe, inclusive São Tomé também, que saiu há pouco tempo da eleição presidencial. Vamos falar concretamente da eleição em Gabão. Neste preciso momento, a Comissão Eleitoral do país em causa divulgou os dados que coloca Ali Bongo como o novo presidente, ou seja, presidente reeleito. E, na sequência, um conjunto de manifestações. Já agora, o que está na origem e que tipo de perspectiva ou futurologia nós poderíamos retirar após essa eleição? Bom, como rege a boa diplomacia, um dos princípios fundamentais é não ingerência nos assuntos internos de cada Estado. São Tomé não foge à regra e naturalmente que nós não podemos, digamos assim, dar uma opinião sobre o Estado, o que está acontecendo em Libreville, nesse caso em Gabão. Mas foram as eleições, segundo a Comissão Eleitoral, justas e transparentes, fez o seu trabalho, divulgou os resultados das eleições. Houve o partido da oposição, nesse caso o candidato Jean Ping, que contesta viamente este resultado. E pelo que nós temos lido e percebido é que alguns países ocidentais também pedem à Comissão Eleitoral que faça a recontagem dos votos no sentido de haver uma melhor clareza. É tudo quanto nós podemos dizer relativamente a esse assunto. Não cabe nós dizermos se é justo, se é transparente, se é honesto. Não, isso não cabe ao Estado de São Tomé opinar sobre isso. Sim. Mas nós poderíamos pegar esse como um exemplo pós a eleição que nós também tivemos aqui com muita contestação, dizer que São Tomé continua a ser um exemplo, digamos assim, nós não estamos a pautar pela violência e não só, nós estamos a ser um exemplo. Sim, naturalmente, isso foi dito pela comunidade internacional, que nossas eleições foram justas, foram transparentes, que continuamos a ser o exemplo a nível da democracia em África, a semelhança de Cabo Verde. Sim, e nós não temos o caso de violência extremo, como acontece nos outros países africanos. São as constatações, são as reclamações normais que existem quando alguém perde as eleições, mas isso não põe em causa o princípio, as normas do que gera as eleições. Não pode. E que assim seja, que casos de violência não cheguem mesmo a São Tomé, porque nós precisamos de trabalho, não de conflitos. Nós também presenciamos ao longo da semana o processo de destituição da presidente Dilma Rousseff. Qual é o impacto que isso poderá ter para os países vizinhos e amigos de Brasil, como nós? Nós não somos vizinhos, mas somos amigos. Somos amigos do Brasil. Falando de amigos, temos laços históricos que nos unem a Brasil. Por outro lado, temos exatamente o impacto a nível dos vizinhos, como temos assistido que alguns estados, como a Venezuela, a Bolívia e outros, têm cortado relações diplomáticas com o Brasil, de acordo com tendo em conta a destituição da Dilma Rousseff como presidente do Brasil. Mas convém fazer um contexto histórico relativamente a isto. A presidente, a senhora Dilma, não foi a primeira a ser destituída através do processo de impeachment. É a quarta.
em 1950 peço imensa desculpa recorrer a minha cábula, em 1955 já 2 presidentes foram destituídos. Temos o caso do Carlos Cruz e o Café Filho, perdão. Estes 2 foram destituídos através do processo de impeachment. Mas o mais mediático foi em 1992, do Fernando Collor. Também foi destituído pelo processo do impeachment. O impeachment é um processo que existe na Constituição brasileira. Sendo a Constituição brasileira, o Estado de São Tomé não deve interferir numa lei soberana de cada Estado. Respeitamos, a seguimos e aguardamos serenamente o desenrolar do todo o processo. Há aspecto também a destacar nesse processo de destituição que previa-se um afastamento da função do presidente, mas também uma proibição durante 8 anos de desempenhar funções públicas, digamos, da administração do Estado. Mas nesse momento Dilma pode, a partir dessa destituição, pode ocupar outros cargos na função pública. Sim. E mesmo até ser candidata à próxima eleição. Feito esse introito, convém saber os princípios que subjazem ao processo de impeachment. Para Dilma ser condenada, teria que ser, para que a senhora Dilma fosse condenada, teria que ter dos 61 senadores, 54 tinham que votar a favor do impeachment. Foi o que aconteceu. 2/3 foi o que aconteceu. Os 54 votaram a favor. Mas, por outro lado, estava em causa a segunda condenação. Se poderia ser destituída do Presidente da República, mas não exercer nenhum cargo da função pública. Mas nessa segunda votação, ela sai, digamos assim, como vencedora. Ou seja, deixa de ser Presidente da República, mas pode exercer outra atividade a nível da função pública, inclusive ser candidata às futuras eleições, que será em 2018, salvo erro. Sim. Também nós temos um outro país amigo de São Tomé e Príncipe, nesse caso Portugal. Neste preciso momento, o candidato a secretário-geral das Nações Unidas ou foi ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres. Caso seja eleito como secretário das Nações Unidas, que vantagem os países da lusofonia em particular poderiam ter deste resultado, digamos? Sim. Quais as vantagens? É interessante, caso seja eleito. Bom, como lusófono, como diplomata de um país lusófono, obviamente que eu gostaria que o Sua Excelência, o Dr. António Guterres, seja eleito, e acho isso que vai acontecer. Bom, o cargo de secretário-geral das Nações Unidas é um cargo que o eleito tem um mandato de 5 anos e é renovável. A próxima eleição será já nesse mês, na próxima Assembleia das Nações Unidas. Digamos que eu já digo nosso, porque o governo santomense apoia a candidatura do Dr. António Guterres António Guterres às eleições ao cargo da secretário-geral das Nações Unidas. E tem feito um bom trabalho. Foi alto comissário para refugiado, onde desempenhou excelente função, e com isso conseguiu granjear vários apoios a nível internacional, e que faz com que ele seja um forte candidato dos 6 candidatos existentes a esse cargo. São Tomé poderá ganhar, naturalmente, né? Como São Tomé é um mundo lusófono. É sempre um prazer e uma alegria. Nós temos alguém que fala português a desempenhar um alto cargo a nível internacional, né? E o que é bom, o que é sempre bom. Sim, e doutor, como último tema que nós dissemos para esta edição do Luso News de sexta-feira, prende-se com a temática imigração ou migração e refugiado. No início de semana ou no final de semana também, sábado e domingo, na Itália,
verificou-se cerca de 6 mil pessoas foram resgatadas num só dia, nesse caso na Itália. Mas até aqui, qual é o ponto de situação que nós poderíamos fazer quanto à temática refugiado? Esta é uma pergunta um pouco complexa, confesso. Na preparação da vinda para esta entrevista, este é um dos pontos que me deixou um pouco preocupado, porque estou agora a dar essa entrevista, não sei O que está a acontecer precisamente no mar Mediterrâneo. Quantos é que já estão a morrer nesse preciso momento? Bom, é algo triste, é algo que preocupa a comunidade internacional e São Tomé e Príncipe, fazendo parte da comunidade internacional, não pode ficar indiferente a esta situação. Na minha busca, na pesquisa, vejo que a maior parte destes imigrantes vêm dos países que estão nesse momento em conflitos, fogem do conflito interno à busca do tal famoso Eldorado, que é a Europa, nas melhores condições de vida e num abrigo onde possa, digamos, sobreviver às intempéries que estão acontecendo nos seus respectivos países. Infelizmente, o mar Mediterrâneo é o eixo, é o caminho, é a via que encontram e vão em péssimas condições e como tal, e com isso tem acontecido muitas mortes, infelizmente para a África, infelizmente para todo o mundo, né? E naturalmente que seguimos isso com grande preocupação. Sim. Como um homem que investiga e pesquisa e não só, ao longo da semana, tem algum assunto que gostaria de destacar para nós fecharmos? Alguns assuntos que poderia trazer agora? Nacional ou internacional? Tanto nacional como internacional, caso destaque. Nacional, eu sei que não posso. Vamos ter amanhã vamos ter a tomada de posse do novo Presidente da República. Estamos a trabalhar sobre isso, né? Como diplomata tem que estar preparado para isso e estamos a tentar todas as condições necessárias para que o novo Presidente assuma a posse e as suas responsabilidades perante o país. A nível internacional, bom, são vários assuntos que queria destacar. Pegando na última fase da nossa entrevista a questão da imigração, o que disse o candidato republicano às próximas eleições nos Estados Unidos sobre a imigração, também o que é preocupante, mas é algo que a comunidade internacional deve ver deve abraçar mesmo, é a questão da imigração. E a nível de futebol, gostaria, tanto nacional como internacional, destacar algum assunto? Nacional, sim, que a nossa seleção, que está a caminho de Marrocos, consiga ter bons resultados, embora sabemos que é um jogo é o último jogo e é um jogo para cumprir o calendário, já não temos hipótese de chegar a tão almejado CAN, mas que possamos fazer um bom resultado a nível de futebol nacional. A nível de futebol internacional, que o meu Benfica consiga ter bons resultados. E que o meu Sport também dispute consigo. Tá É dessa forma que, antes de mais, resta-nos agradecer a sua presença aqui no estúdio, como sempre. Obrigado nós. É com um grande prazer que estamos aqui nesse estúdio. Sim, é desta forma que nós terminamos a edição de Lusoninho desta sexta-feira. Só nos resta agradecer os nossos seguidores e desejar-lhe também um ótimo fim de semana, um fim de semana que será marcado também pela tomada de posse do novo Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, e que também vai dar sequência ao início de semana com 6 de setembro, feriado nacional. Da nossa parte, mais uma vez, muito obrigado.